A advogada Bruna Xavier Kfouri, de 31 anos, foi presa novamente pela Polícia Civil no Leblon após furtar bebidas importadas no valor de aproximadamente R$ 4.000 de um estabelecimento comercial. Segundo a polícia, a suspeita já possui um longo histórico de ocorrências semelhantes, sempre envolvendo bebidas alcoólicas de alto valor. Vamos falar sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ô Dai, não é possível, eu tô tendo um déjà vu. Toda hora é alguém aí da área do direito, é juiz, é advogado, sabe, todo mundo roubando bebida cara. O que tá acontecendo? Esses caras não estão recebendo o suficiente? Aparentemente não, né, Ana? A gente, inclusive, eu tinha esquecido de colocar um link, e o link é justamente do Eduardo Apio, né? Que é o juiz lá da Lava Jato, que também furtou bebidas caras agora em dezembro. E é interessante, né, que as pessoas... Eu não sei se é fetiche ou se essas pessoas não tá recebendo o suficiente, ou se de fato, Ana, são pessoas que estão necessitadas, precisando aí de um apoio, uma bolsa bebidas caras. Gente, brincadeiras à parte, é interessante como existe, né, uma separação de quem é considerado criminoso no Brasil e quem não é considerado criminoso. Inclusive, essa pessoa tem 6 passagens pela polícia e ela sai sem sequer ser interrompida ali. Ela consegue tranquilamente sair dos mercados com as bebidas caras. Logicamente, essas pessoas que a gente está falando aqui, tanto o juiz quanto a advogada, são brancos. É óbvio, porque isso não aconteceria com tanta frequência assim se a pessoa não fosse branca. Inclusive, quando você é uma pessoa negra, você entra num estabelecimento e em geral você é seguido. Ou você é seguido presencialmente ou pelas câmeras. Então é muito difícil que isso venha acontecer com a pessoa negra dessa forma. Dito isso, Ana, vamos assistir a matéria do A Hora Brasil, né, na Band, que fala um pouquinho sobre essa advogada do Rio de Janeiro. Por gentileza, é Bora Brasil, o programa da Band. Volta agora, o que aconteceu? No final do ano passado, a gente mostrou para você aqui, né, o caso de uma advogada, né, Clara? A advogada, muitas vezes a gente atribui crimes, né, a pessoas de baixa renda, que não tem estudo. Uma advogada, tá, com registro na OAB, presa por furtar garrafas de champanhe de um mercado no Rio de Janeiro. Ela foi solta logo no dia 1º ali, adivinha, né, Clara? Presa de novo. Daqui a pouco a defesa vai alegar problemas psicológicos, enfim, já se manifestaram. Vai continuar presa? Pois é, a gente está aguardando agora a audiência de custódia, mas não vai ser nenhuma surpresa se ela for solta novamente, porque ela já foi presa, pra gente ter uma ideia, 6 vezes, pelo menos, tudo por furto, também por estelionato, mas essas últimas prisões dela, todas foram pelo mesmo crime: furto de bebidas alcoólicas no supermercado. E aí ela foi presa, então, no dia 30 de dezembro e já foi solta logo após a audiência de custódia no dia 1º. Então, muito pouco tempo que ela ficou ali atrás das grades. Agora, ela vai responder novamente, então, pelo mesmo crime de furto, golpe patrimonial, mas a gente aguarda a audiência de custódia. É a Bruna Xavier Kfouri, de 31 anos, advogada, que nesse último episódio, ela roubou algumas garrafas de champanhe e de uísque também, totalizando um prejuízo ali para o mercado de mais de R$ 4.000. Na verdade, ela só chegou a pagar R$ 48. Com a saída dela e os funcionários checando depois, no caso de autoatendimento, o valor que ela tinha pago, levantou a suspeita. Então eles acionaram a polícia e ela foi presa novamente. A gente segue acompanhando mais um caso também de furto parecido, mas com um adendo a mais ali que chamou a atenção, recente também, foi de uma outra mulher presa também pela delegacia de Copacabana, só que ela fazia o seguinte: na hora de furtar, ela ia até o caixa de autoatendimento e levava de casa já alguns códigos de barra e trocava. Então o valor que daria R$ 100, ela pagava, na verdade, R$ 4, R$ 2, como se estivesse comprando um refrigerante. Mas na verdade ela estava comprando carne, outros itens muito mais caros. Então ela foi presa e agora a gente segue acompanhando para ver se vai ser mantida a prisão ou não, né, Cíntia, Patrícia? Gente... A pergunta da mamãe cansada é ótima. Ela não recebeu esculacho? Não foi levada para aquela salinha que todo mercado tem aos fundos.
ela saiu tranquilamente, os funcionários identificaram, olha, tinha uma pessoa com vários itens, depois essa pessoa parece que saiu sem, e quando identificaram nas câmeras, viram lá que essa moça tinha furtado. Ana, vale lembrar um outro caso também interessante de Curitiba, que é do juiz envolvido com a Lava Jato, que foi pego furtando, né, champanhe, que é o Eduardo Apio. É a mesma coisa, basicamente, que foi um juiz que teve atuação na 13ª Vara em Curitiba e foi encontrado aí em Santa Catarina e Blumenau, furtando garrafas de champanhe, supostamente furtando garrafas de champanhe. Vale lembrar que ele está sendo, existe uma investigação, ele não foi condenado ainda. E aqui a matéria fala sobre o seu percurso, né? Estudou Direito na Universidade Vale do Rio dos Sinos, fez doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Ele é pós-doutor em Direito Constitucional na Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná, gente. O juiz trabalhou em fóruns há mais de 30 anos, sendo 23 deles dedicados à Justiça Federal, atuou também como promotor de Justiça do Paraná e juiz de Direito no Rio Grande do Sul, e foi pego aí, foi afastado do judiciário. Ele chegou a ser afastado pela operação do Conselho Nacional de Justiça, ele depois teve uma transferência definitiva da função, e ele ainda assim é um juiz que recebe um valor altíssimo de salário e foi pego furtando bebidas de alto padrão, bebidas também de custo muito alto, em um mercado em Santa Catarina. Então, o que é que anda acontecendo, Ana, eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa: o judiciário no Brasil ele não é igualitário para todas as pessoas, existe um grupo que tem uma passabilidade de tudo que faz, e esse grupo, infelizmente, é um grupo aí ligado à branquitude, que tanto a advogada quanto o juiz estão envoltos nele, a Bruna Xavier quanto o juiz. E a própria matéria da Band fala de uma outra mulher que foi presa no Leblon também com a ideia. Gente, desculpa, mas é fabuloso o que essa mulher planejou. Ela saía de casa com uns códigos de barra de valores muito menores, passava, né, utilizava o código de barra no autoatendimento e levava o produto de um valor muito superior. É absurdo, logicamente, isso é crime. E a gente precisa lembrar e levar em consideração uma coisa: dificilmente, eu vou falar isso, é a segunda vez que falo, mas dificilmente pessoas pretas, pessoas não brancas conseguiriam atuar dessa forma. Então, também tem uma questão aí da passabilidade e da certeza da impunidade dentre essas pessoas, viu, Ana? Eu tenho certeza que, quando foi abordada, ela tentou dar uma carteiradinha de: olha, eu sou advogada, e a OAB até então não emitiu nota, mas a gente sabe que fere o código de conduta da OAB. Os advogados, eles precisam ter uma índole ali imaculada. Então, ser presa 6 vezes, sendo que dentre essas tem furto, eu acho que não está de acordo com o que a OAB fala sobre código de conduta, não, viu? É isso, Ana. Não é possível uma coisa dessa, Dai. Ou é, né? Ou é. Me chama a atenção tantos casos na mesma área do direito com bebida cara, né? O que está acontecendo? Agora, se alguém tiver a coragem de vir dizer: vocês estão exagerando, isso não é sobre ser negro ou ser branco, não sei, pelo amor de Deus. Olha quantos casos de gente que furtou um não sei o que no mercado e acabou morto. Lembra? Tem vários desses casos aí, né? Aí a polícia vai lá e sai na truculência, a polícia fazendo câmara de gás no camburão, aí o outro mata no meio do supermercado, ele só põe um negocinho em cima e continua a operação, e aí vai olhar qual era a cor das pessoas envolvidas, né? E o que elas estavam roubando. Tem algum tipo, não é possível, tem que ter algum tipo de
prazer sádico nisso, e não estou falando dessa mulher, tá, advogados, né? E esse é o negócio, os advogados adoram também, né? Tem essa, talvez seja isso, seja derivado disso, né? Da forma como o judiciário, como de uma maneira geral, né? Todo o sistema judiciário no Brasil, ele muitas vezes se configura assim como uma casta, né? De quem que eu ouvi eu ouvi de alguém esses tempos. O juiz acha que é Deus, o desembargador tem certeza, né? E tem um pouco disso, assim, sabe? De se criar essa posição de casta perante a sociedade, de quem pode fazer tudo, não tem consequência, não tem... ninguém investiga, ninguém olha, tudo acontece, né? E talvez disso derive algum tipo de prazer e fetiche em roubar coisa cara, porque não tem qualquer tipo de explicação. Necessidade financeira não é, e a gente sabe muito bem, até pelos itens que estão sendo roubados. Chegou a passar, cruzou pela minha cabeça a ideia de que, nossa, será que tem um problema de bebida aí, né, nessa área e tal? Mas vem cá, o problema de bebida que só faz a pessoa querer roubar bebida cara? Não é assim, né? Quando a pessoa tem um... Você compreenderia se a pessoa tivesse aí uma adicção, né? Um problema com alcoolismo e tivesse descontrolado. Eu até poderia imaginar que, olha, é uma área, né, em que as pessoas têm determinados costumes e isso gera isso. Mas o fato de ser só bebida cara, daí já começa a ficar um pouco difícil de sustentar isso daí, né? Ana, pode não ser um problema com bebida, às vezes pode ser um problema, como a Mariana conta aqui, de privilégios, né? Gostei, inclusive. É isso, tá vazando aí. De alto nível. É tanto, mas tanto privilégio, é isso que eu quero dizer com se põe como uma casta, é tanto privilégio, tanto do judiciário quanto das pessoas brancas, e aí junta as duas coisas, cara, o privilégio tá vazando pelos poros, e aí as pessoas já não têm mais limite, né? Falam, não, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Aí entra, né, o problema da bebida e se manifesta nisso, né? Porque não tem como, né, explicar uma coisa dessa. É impressionante mesmo a recorrência. O que está me pegando é a recorrência, além de tudo. Não é assim, uma pessoa que estava meio, né, assim, né, das ideias. Não, é uma recorrência, tem um padrão aí que precisa ser olhado com bastante seriedade. Bastante seriedade. Muitas estruturas em ação, né, ao mesmo tempo, né? Muitas estruturas de poder e muitas estruturas de privilégio, né? Enfim, é isso. Daí, tô chocada com um negócio desse. Inacreditável. Ficamos por aqui. Pois é, né? E voltamos em instantes pra dar... Desculpa, gente, eu tô descombobulada com essa notícia. E o que é pior... Não, desculpa, não terminei meu comentário. O que é pior, são 6 vezes, sabe? São 6 vezes. Por que será, né, que passa 6 vezes e até agora não aconteceu nada, né? Por quê? Enfim. Voltamos em instantes para mais... Não tem mais notícias do dia, só para dar um beijo, gente.